Olá pessoal, vamos agora a mais um vídeo, discutir algumas questões do vestibulinho da ETEC. Esse é o vídeo número 2 e nós vamos começar com uma questão que envolve uma análise de gráfico, né? Então o exercício ele fala o seguinte: o gráfico mostra a distribuição do número de condutores envolvidos em acidentes, por sexo e por idade, conforme registros efetuados pelo Departamento de Polícia Rodoviária Federal, nas rodovias federais sob a jurisdição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. E aí, essa questão ela traz um gráfico. Então vamos ao ponto que interessa. O que é analisar um gráfico? Analisar um gráfico, primeiramente, é você ver o título. Todo gráfico traz um título. E para que serve, professor, esse título? Esse título ele traz informações do que está sendo mostrado, do que a gente está querendo discutir em cima do gráfico. O título desse gráfico é Número de condutores envolvidos em acidente de trânsito por sexo segundo idade, no ano de 2011. Anota aí, ó, além do título, o que mais que o gráfico traz de informação? Ele traz dois eixos, um eixo em pé vertical e um eixo deitado horizontal. Então, o que esse eixo está transmitindo de informação para a gente? No deitado, no horizontal, eu tenho as idades. E no em pé eu tenho a quantidade, o número de acidentes de trânsito. E eu estou comparando, fazendo uma comparação de homens com mulheres, né? Os acidentes são mais causados por homens, os acidentes são mais causados pelas mulheres. Em que idade também esses acidentes são mais causados? São as pessoas que logo tiraram a carta com 18 anos? São mais os idosos que causam acidentes? Então essas são as questões que o gráfico está querendo transmitir para a gente. E é importante você também observar a legenda do gráfico. O cinza claro representa os homens e o cinza escuro representa as mulheres. Então vamos à alternativa A. Com base nos dados apresentados nesse gráfico, pode-se afirmar corretamente que, independentemente da idade, os homens são os condutores que menos se envolveram em acidente de trânsito. Palavrinha mágica, ó. Os homens são os que menos se envolveram em acidente de trânsito? Não. Observando o gráfico, é fácil ver que o homem é o de cinza claro. E o de cinza claro tem as barrinhas maiores. Então, os homens são os que mais se envolveram em acidente de trânsito. Então, essa é uma alternativa falsa. B. As mulheres são os condutores que menos se envolveram em acidente de trânsito. As mulheres, olhando no gráfico, são representadas pela cor cinza escuro. O cinza escuro está bem menor do que o cinza claro. Então, as mulheres realmente se envolveram bem menos em acidente de trânsito do que os homens. Então, essa é uma alternativa que está correta, né? As mulheres se envolveram bem menos em acidentes de trânsito. Vamos discutir a C, a D e a E para ver aonde estão os erros. Aonde estão os erros, né? Então, C, do sexo e da idade, o número de condutores envolvidos em acidentes de trânsito é praticamente igual. Rapaziada, se eu for analisar sexo e idade, homem, mulheres e a idade, para ser praticamente igual, essas colunas cinza claro e cinza escuro tem que estar praticamente no mesmo nível. E é muito fácil a gente perceber que isso não acontece, tem um desnível grande, não tem? Tanto de idade, né, quanto de sexo. Então isso é falso. D. Do sexo, os condutores acima de 30 até 40 anos
são os que menos se envolveram em acidente de trânsito. Caro candidato à prova, observe essa palavrinha, ó, de 30 até 40. Então você tem que ir no gráfico e procurar aonde está as pessoas de 30 até 40 anos de idade. De 30 a 40 anos de idade, ó, os homens tiveram maior índice de acidentes de trânsito. Então não são os que se envolveram em menos acidente. E se eu for olhar para as mulheres também, as mulheres de 30 a 40 anos são as que mais se envolveram em acidente de trânsito, comparado com as outras mulheres. E a alternativa E, dos sexos, os condutores de 18 a 25 anos são os que mais se envolveram em acidente de trânsito. Vou observar no meu gráfico onde está 18 a 25. 18 a 25 não foi os que mais se envolveram em acidente de trânsito. Foi claro, e a gente já falou que foi de 30 a 40. É isso aí, isso é uma questão muito fácil de análise gráfica. Essa aí é para ninguém errar, né, pessoal? Então isso também é falso. Agora vamos à questão número 5, que envolve um pouquinho mais de interpretação de texto, né? Um olhar diferente para o exercício, né? Começa com uma curiosidade, comentando sobre a saia, né? Então ele fala que a saia é um vestuário uso exclusivo das mulheres. Fala que um modelo muito bonito de saia é o godê, que ele é bem rodado para se obter um movimento ondulado. E comenta também um texto abaixo da questão que uma costureira, para fazer uma saia, ela risca sobre uma folha de papel o molde. O que é o molde? O molde são dois semicírculos. Semicírculos é metade de um círculo, metade de uma circunferência, com dois raios, né? Um raio menor, ou seja, um semicírculo menor, e um raio maior, isto é, um semicírculo maior. E aí, vamos aos comentários e às interpretações, né? No exercício ele coloca os dois semicírculos. Para quem não enxergou os dois semicírculos, ó, olha o pequeno aí, rapaziada, de verde. Esse é metade de um círculo. Olha o outro semicírculo maior. Esse de vermelho. Então esse é o outro semicírculo maior. Esse é o molde em que a costureira faz a saia. Traz para a gente no quadro ao lado algumas informações, né? Primeira informação, o ponto O é o centro dos dois semicírculos. É verdade, ó. O O é o centro do semicírculo verde e o centro do semicírculo em vermelho. A medida da semicircunferência BCD, ó, isso é um arco que corresponde à medida da cintura da saia. Então a cintura da saia começa no B, passa pelo C e termina no D, ó. Esse aqui inverte. A medida da semicircunferência AFE corresponde à medida da barra da saia. Só para informação, isso que está aqui, ó, pessoal, em vermelho, AFE é um arco, e esse arco corresponde à medida da barra da saia. E o AB é o comprimento da saia, ó. Esse pedaço de reta AB é o comprimento da saia. Então, eu li a curiosidade do exercício, interpretei o que ele está falando, vamos ver o que ele me deu de mais de informação para o meu exercício. Tá aqui, ó. Ao preparar o molde para uma saia godê que terá 60 centímetros de comprimento e a medida da cintura da saia é de 78 centímetros, a costureira nota que a medida da barra da saia, que é o arco AFE, será em centímetros. Qual é o nosso papel, pessoal? Pegar essas informações e colocar no desenho que foi dado. Vamos com calma, ó. O desenho que foi dado
foi esse desenho. Ao preparar o molde para uma saia godê que terá 60 centímetros de comprimento. Aonde eu vou pôr esses 60 centímetros? No comprimento da saia. Mas, professor, aonde que é o comprimento da saia nesse desenho? É só eu ler aqui, ó. O AB corresponde ao comprimento da saia. Então, eu vou lá no AB, conforme vocês viram, e coloco os 60 centímetros. Legal. Vamos ver mais o que foi dado de informação no exercício para mim. Foi dado que a medida da cintura é de 78 centímetros. Novamente, aonde que eu ponho 78? Na cintura. Aonde que é a cintura, rapaziada? Olha lá. É o BCD, ó. Corresponde à cintura da saia. Tá aqui. Então, eu venho aqui e coloco os 78 centímetros. Foi dado essas duas informações. O que o exercício quer que eu calcule? Ele quer que eu calcule a medida da barra da saia. E ele deixou bem claro que a medida da barra da saia é o arco AFE. Começa no A, passa pelo F e termina no E. Tá aqui, ó. É isso que o exercício quer que eu calcule. Ele quer que eu calcule esse comprimento, esse pedaço desse arco. Agora eu vou para outra pergunta do exercício, mais importante. Será que ele me deu alguma informação ou me deu alguma formulazinha que eu possa usar para calcular comprimento de coisas redondas, comprimentos de circunferência? Deu. Lembre-se que o comprimento de uma circunferência de raio R é dado por 2πr, por essa fórmula. E fala para você pegar o π e colocar 3,14. No caso aí, pessoal, o exercício pediu para colocar só o 3, viu? Eu que coloquei 3,14 errado. Então vamos agora à continuação do exercício, ó. Tá aqui. Então, para ajudar eu resolver, o exercício disse o seguinte. Lembre-se que o comprimento de uma circunferência de raio R, o que é comprimento? É a volta da circunferência. É o barbante que eu passo em volta e estico. Que o comprimento de uma circunferência de raio R é dado pela fórmula 2πr. E pediu para eu colocar no lugar do π o 3. Se a fórmula que calcula o contorno dessa figura é 2πr e o π vale 3, eu vou no π e ponho 3. 2 vezes 3 é 6r. Então, para eu calcular o comprimento de uma coisinha redonda inteira, eu uso a fórmula 6r, que é a circunferência. Tá aí. Então, vamos lá. Vamos ver o que mais que eu tenho. Eu tenho que aqui é 60 centímetros. Eu tenho que aqui é 78 centímetros. E eu quero calcular essa parte que está de roxo. Primeira informação, para eu calcular essa parte que está de roxo, todo mundo concorda comigo que isso daqui é metade de uma circunferência? Para achar a circunferência inteira, eu faço 6r, que é o que a gente viu aqui. Mas como esse pedaço da saia não é a circunferência inteira, é metade, metade eu tenho que dividir por 2. 6r dividido por 2 dá 3r. Então, para eu encontrar, rapaziada, olha bem, o comprimento dessa saia, eu vou usar a fórmula C igual a 3r. Então, eu preciso achar o r dessa circunferência grande, o raio dela, né? Esse raio aqui. Agora, vamos a outra coisa. Ó. Uma coisa leva a outra. O que eu faço para achar o raio? O raio é tudo isso, ó. Como que eu faço para encontrar tudo isso? Eu vou pegar 60 centímetros e vou somar com o raio do semicírculo pequeno. Aí vai dar o raio que eu preciso. Ó, esse aqui, BO, é o raio do círculo pequeno.
Vou chamar ele de x. Então, se eu pegar 60, descobrir quanto vale o x, eu tenho o raio do grande. Jogo aqui, ó, e encontro o que eu preciso. Aí, é só resolver o exercício. Então, vamos lá. O que eu faço, conversando um pouquinho aqui com a matemática, ó, o que eu faço para achar o raio da circunferência pequena? Coloquei ela aqui. Eu sei que aqui é x e aqui é 78. Eu sei que o comprimento de circunferência é igual a 3r. A metade da circunferência é igual a 3r. Ó. A circunferência inteira é 6r, a metade 3r. Conversando com o exercício, eu tenho o comprimento dessa metade? Tenho, professor, ele vale 78. O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar o raio. Vou chamar o raio de x. Não vou deixar errinho para não confundir com esse daqui, ó. Resolvendo. 3 vezes quanto dá 78? É só dividir 78 por 3 que vai ser 26. Pronto aí, rapaziada. Ó, encontrei o valor do x. Eu sei que esse pedacinho vale 26. Portanto, 60 centímetros mais 26, que é o valor do x, dá 86 centímetros, que é o raio da metade da circunferência grande. E é o que eu queria encontrar para resolver o meu exercício. Ó. Comprimento do que eu quero é 3r. 3 vezes o raio é 86. 3 vezes 86 dá 258 centímetros. Tá aí. Alternativa E. Esse exercício deu um pouquinho mais de trabalho para vocês, porque ele exigiu um pouco mais de conhecimento, de estratégia. Só que o que eu estou falando para vocês? Vamos só recapitular rapidamente. Primeira coisa, anota o que foi dado de informação. Segunda coisa, foca no que o exercício quer que você faça. E pergunta na hora do exercício, o que foi dado para eu resolver isso? Foi dado uma fórmula. O que eu preciso para resolver? Eu preciso do raio da circunferência grande. Eu tenho o raio da circunferência grande? Não, não tenho. Como que eu faço para encontrar o raio da circunferência grande? Eu vou ter que somar 60 centímetros mais um pedacinho, que é da circunferência pequena. Então vai lá, rapaziada, copia a circunferência pequenininha, coloca bonitinho o raio que você precisa, e aí você consegue chegar onde você precisa, através de perguntas simples. Espero que tenha ficado claro para todo mundo esse exercício. Um abraço espetacular novamente para todo mundo. Fiquem com Deus.